Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje nós vamos corrigir e revisar, né, a nossa última atividade que fizemos sobre números primos, né, onde eu perguntei algumas características de números que são divisíveis. E por que isso? Para você descobrir que um número é primo, você precisa saber se ele é divisível por um e por ele mesmo apenas, né? E para descobrir isso em alguns números é um pouco complicado porque eles são grandes, né? Então, para facilitar, existem algumas características nos números que ajudam a quem está buscando descobrir se ele é divisível ou não por números inteiros, ou seja, pelo número 2, número 3, número 5, 7, enfim, né? Então, primeiramente, os números mais básicos que a gente tem, né? Número um, a gente sabe que todos os números são divisíveis por um e até um motivo, né, para o número um ele não ser um número primo natural, né? Os números primos naturais começam a partir do número 2, que o número 2 é divisível por um e por 2 que seria ele mesmo, né? E então, a partir daí, nós temos que ver as seguintes características, ó. Primeiramente, o número um, né? Todos os números são divisíveis por ele. Número 2, qual a característica para ser divisível pelo número 2? Olha só, para ser divisível, eu tenho que pegar um número, né? Dividir por esse que eu estou testando. E aí, como resultado, a gente tem que ter um número inteiro. Por exemplo, aqui se eu tenho o número 4, certo? E eu quero saber se ele é divisível por 2. Para eu saber se o número 4 ele é divisível por 2, ele tem que dar um número inteiro, né? Então, 4 dividido por 2 é igual a 2, né? E como a gente sabe, o número 2 ele é um número inteiro, tá certo? Então, isso quer dizer que o número 4 ele é divisível sim por 2. Agora, digamos aqui que eu tenho o número 5 e eu quero ver se ele é divisível por 2 também. Então, ó, se eu dividir 5 por 2, primeiramente ele não tem um resultado exato. Então, como resultado a gente tem aqui, ó, 2,5, 2,5, certo? 2,5 ele não é um número natural, certo? Não é um número inteiro. Ele é um número racional, certo? Então, isso quer dizer que o número 5 ele não é divisível por 2. Então, a partir daí, nós temos algumas propriedades. Ó. Para um número ser divisível por 2, primeiramente, ele tem que ser par, tá certo? Todo número que for par, ele é divisível por 2, tá certo? Considerando os números primos, para a gente testar se ele for par e ele for diferente de 2, então significa que ele não é primo, porque ele vai ser divisível por 1, por 2 e por ele mesmo, certo? Por exemplo, o número 10. Ó. Se eu quero conferir se o número 10 ele é um número primo, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou conferir se ele é divisível pelos números, né? Melhor, eu vou ter que definir por quais números ele é divisível, né? Então, o número 10 ele é divisível, sabe por quem? Por 1, né? Porque todo número é divisível por 1. Ele é divisível também por 2, ó. A gente acabou de falar agora do número 2. Por quê, ó? Porque o número 10 ele é par. Sendo par, ele é divisível por 2. Ele também é divisível por 5 e por ele mesmo. Então aqui, ó, ele tem uma lista de vários divisores, né? De vários números que ele pode ser dividido e vai formar um número inteiro. Então isso quer dizer que o número 10 ele não é um número primo. Então quais são essas características? Ó? Número 2, para ser divisível pelo número 2, o número tem que ser par, certo? Agora vem o próximo número. Número 3, né? Número 3, para ser divisível pelo número 3, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A soma
dos algarismos desse número, né, que a gente está testando, ele tem que ser um número divisível por 3. E como é que eu vou exemplificar isso? Por exemplo, o número 27. Se eu pego o número 27, como é que eu vou saber se ele é divisível por 3? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar os dois algarismos. Quais são os algarismos? O algarismo 2 e o algarismo 7, tá bom? 2 mais 7 vai ser igual a 9, né? E 9 já fica bem mais simples da gente descobrir. 9 a gente sabe que é divisível por 3. 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, para ser divisível pelo número 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3, certo? Tem que ser divisível por 3, tá certo? E a partir daí, ó, a gente tem o número 4, né? O número 4 a gente nem precisa testar, por quê? Primeiramente, o número 4 não é primo. E segundo, porque se o número for divisível por 4, ele é divisível também por 2 automaticamente, tá certo? Então, se o número for divisível por 2, a gente nem precisa testar se ele é divisível por 4, tá bem? O próximo número também que a gente vai testar é o número 5, certo? Que é o próximo número que a gente tem as características dele, certo? O número 5, ele pode ser... os números que são divisíveis por 5, eles são terminados em 0 ou em 5, tá certo? Terminados em 0 ou em 5, tá certo? Então, você conhecendo essas 3 regrinhas aqui, você no instante descobre quais são os números primos e quais não são, certo? Inclusive, essas regras são usadas em computação para sistemas que tentam quebrar criptografia, certo? Eles usam essas regras que ajudam no processamento para diminuir o tempo de descoberta desses números primos, certo? Então aqui a gente vai para as questões, né, da última atividade. E na primeira questão diz o seguinte: qual a característica de um número divisível por 2? Aí ele dá as opções. Letra A soma dos algarismos é igual a um número par. Letra B, é um número par. Letra C, a soma dos algarismos é divisível por 3. Letra D, termina em 0 ou em 5, né? Então, como a gente acabou de falar aqui, qual a característica de um número que ele é divisível por 2? Ele tem que ser par, tá certo? Quais são esses números? A partir do número 2, ó. O número 4, número 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e por aí vai. Se ele for par, ele é divisível por 2. Então, a resposta da nossa primeira questão é letra B. Primeira questão, letra B. Tá certo? Segunda questão, a gente tem o seguinte: quais as características de um número divisível por 5? Então, qual é a característica de um número divisível por 5? Olha só, a gente primeiro vai ver, ó, quais são os números múltiplos de 5, né? Os múltiplos, eles serão os resultados de números que são divisíveis também, ó. Você tem 5, vou escrever aqui do lado. Você tem 5, 10, 15, 20, 25, 30 e por aí vai, ó. E tá vendo que tem um padrão, ó, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Ou seja, para um número ser divisível por 5, ele tem que ser terminado no número 0 ou o número 5,
se ele tiver essa característica, ele vai ser divisível por 5. E aqui nas alternativas a gente tem o seguinte: letra A soma dos algarismos é igual a um número par. Não, isso não tem nada a ver. Letra B, é um número par. Também não tem nada a ver. Alguns são pares, ó. O número 10 é par, mas o número 15 não. Letra C, a soma dos algarismos é divisível por 3. Novamente, isso não tem nada a ver, né? Isso é uma característica dos números divisíveis por 3, né? E letra D termina em 0 ou em 5. Então, essa é a nossa resposta, né? Letra D termina em 0 ou em 5. E na terceira questão, ele diz o seguinte: do número 10 ao número 30, quais deles são divisíveis por 2? Então, ó, quais os números divisíveis por 2? São os números pares, né? Então, do número 10 ao número 30, quais são os números que a gente tem? Ó, primeiramente 10, depois 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30, né? Vou colocar aqui, e 30, certo? Então, esse é o conjunto. Esse é o conjunto dos números divisíveis por 2 entre 10 e 30. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Tá certo, pessoal? Então essas foram as respostas da nossa última atividade, certo? Vou estar à disposição caso algum de vocês tenham dúvida. E até a próxima aula, pessoal. Tchau!